Hoje é 7 de setembro de 2025. Hoje é Dia da Independência do Brasil. Não sei do que é essa independência, não me pergunte, porque para mim o Brasil nunca foi tão dependente quanto é hoje. Mas a história diz para nós que hoje é dia da independência do Brasil, no dia que Dom Pedro I, lá nas margens do Ipiranga, deu aquele famoso grito, né? Independência ou morte, que no cinema retrataram ele como puxando a espada e fazendo aquela coisa heróica, aquele ato de bravura, e que eu não sei se realmente foi assim que aconteceu. Isso é como o cinema passa para nós, alguns historiadores também, mas de qualquer forma é uma cena interessante de se ver. Existe uma pintura bem famosa mostrando esse momento, e a gente acredita, né? Porque afinal de contas, a gente tem que acreditar em alguém. Mas o fato que me chamou a atenção hoje é porque hoje teve desfile militar, aquele famoso desfile das Forças Armadas e polícias e todo mundo que se apresenta nesse dia. Mas, há algum tempo atrás, era interessante ver que no desfile militar as calçadas ficavam lotadas de gente para assistir. Era muita gente procurando estar lá e prestigiar o desfile das queridas Forças Armadas brasileiras. Hoje, as calçadas estavam praticamente vazias, às moscas. Nem vendedor de balão e bandeirinha a gente encontrava. Muita gente deve ter ido para a manifestação que foi marcada para a mesma hora, né? Até próximo do local do desfile, só que partindo numa direção oposta. Então acho que a manifestação deve levantar do público bem maior. Daqui de onde eu estou, o desfile militar passou bem na porta do prédio onde eu estou, deu para ouvir a musiquinha dos manifestantes, que foi a 2 quarteirões de distância. E dava para ver que tinha bastante gente no carro-som. Eu acho que lá realmente deve ter tido um público mais interessante, mais considerável. Mas no desfile militar, fora os soldados que são obrigados a comparecer, porque afinal faz parte do dia a dia deles como militares, público para assistir praticamente zerado. Isso me fez pensar numa coisa. Alguns generais, 2, 3 anos atrás, final de 2022, 2023, conseguiram uma coisa que a esquerda vem tentando há muitos anos, há mais de 40 anos, conseguir fazer no Brasil, que é tirar o prestígio das Forças Armadas. E alguns generais, por falta de ação, por inação, não porque fizeram, mas porque deixaram de fazer alguma coisa, conseguiram que esse prestígio fosse para a cucuia. Hoje em dia ninguém mais quer dar espaço para essas Forças Armadas que se tornaram pintoras de rodapé, pintoras de meio fio, e praticamente não tem mais tido uso, nem respeito, nem utilidade na nossa nação. Isso é muito triste, porque isso traz uma série de consequências sobre nós. E o que é mais interessante a gente notar é porque se fala muito de golpe, 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 golpe. Hoje em dia virou quase que um meme falar de golpe. Até tem um meme bem interessante, né, que mostra isso, de uma política aí bem conhecida, uma senhora golpe, 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 que ficou famosa pela golpe, golpe. Então, muito se fala disso. Muito se falou durante muitos anos que 1964 teria sido um golpe, coisa que, na verdade, não se sustenta, porque quem causou a destituição do presidente da época, João Goulart, foi o próprio Congresso Nacional, que declarou vaga a cadeira presidencial porque ele havia se ausentado do Brasil. É claro que a gente sabe que já existe uma história que ele, na verdade, não tinha se ausentado do Brasil, que ele estaria no Rio Grande do Sul, mas o Congresso entendeu assim, o Congresso interpretou como se ele não estivesse no Brasil, declarou vaga a cadeira e tudo aconteceu. Houve a passagem do governo para os militares, que a gente sabe que durou cerca de 20 anos, foi até 1985, e até hoje a esquerda sustenta que aquilo ali foi um golpe militar. Na verdade, não. Os militares estavam lá sim, os militares realmente assumiram esse poder sim, realmente governaram o Brasil por cerca de 20 anos, que na verdade não era a intenção inicial, a intenção era pegar só essa transição e depois convocar eleições, que acabou não acontecendo por culpa da própria esquerda, que começou a fazer atos terroristas e começou a assaltar, sequestrar e lançar bombas, incendiar, e aí o exército teve que partir para o contra-ataque, ou defender o Brasil do que começou a ser feito, por isso que durou tanto tempo. Era para ter durado 6 meses no máximo, e virou 20 anos, por quê? Porque a oposição do momento, que era a esquerda, fez com que acontecesse assim pelos seus próprios atos. E várias
figuras importantes que estão hoje na política, tipo Fernando Gabeira, Dilma Rousseff, Zé Dirceu, estavam à frente disso aí, com arma na mão. Menos alguns meio covardes que nunca pegaram em arma, tipo o atual Gambá do Guarujá, o Nove Dedos, que está na cadeira presidencial, né? Mas isso aí é outra história. Então o que acontece? Golpe militar já existiu no Brasil, sim, mas ele aconteceu dia 15 de novembro de 1889, e esse a gente não chama de golpe. Este a gente diz que foi a proclamação da República, e até é feriado, e até festeja, e até se alegra por um golpe de verdade, porque a família real que morava aqui no Brasil, principalmente Dom Pedro II, fazia um governo que o Brasil todo se orgulhava e amava. Era um governo que dava orgulho de um governante poliglota, intelectual, amante das artes e que fazia o Brasil realmente figurar entre as maiores nações do mundo. Na época o Brasil estava par a par com a Inglaterra. Estados Unidos na época não era nem de perto a potência que são hoje. Então, naquela época, o Brasil realmente tinha uma posição de destaque, que hoje, bom, nem vou falar sobre hoje, que a gente sabe, né, e se envergonha do que a gente olha para o nosso país. Mas então a gente tem que entender que houve sim um golpe militar em 1889 que ninguém chama de golpe. Todo mundo acha que foi uma coisa normal, quer dizer, depor a família real, que estava fazendo bem para o Brasil, colocar essa família real enxotada do país, pessoas que amavam o Brasil e faziam o que era bom para o Brasil, e colocar no poder militares que não tinham nada a ver para governar esse Brasil. E desde lá, a gente não teve ninguém capaz, competente. Aliás, nós até tivemos de 2019 até 2022, mas isso daí também já é outra conversa. Porque nós não tivemos presidentes bons, à exceção desse que eu citei agora. E de lá para cá, realmente é só ladeira abaixo, a gente não tem nada do que se orgulhar, e principalmente não tem do que se orgulhar das nossas diletas e amadas e prezadas Forças Armadas, que um dia foram respeitadas, um dia foram consideradas talvez a segunda instituição mais respeitada do Brasil. E na época, sabe qual era a outra instituição respeitada? Os Correios, dá para acreditar. Correio, aquele mesmo que quando a sua encomenda chega em Curitiba, passa praticamente 3 meses lá. Como esse Brasil mudou, como o Brasil mudou, muita coisa mudou. Mas a gente tem que saber que também pode mudar de novo, e dessa vez para melhor, dessa vez para voltar aos trilhos. Mas sabe o que vai precisar fazer para que isso aconteça? Joelho no chão, jejum e oração. Porque o problema do Brasil está longe de ser político, está longe de ser administrativo, está longe de ser econômico, está longe de ser diplomático, está longe de ser financeiro. O problema do Brasil começa no espiritual. É dali que vem tudo. É dali que começa todo esse problema que a gente está passando. É dali que a gente tem toda essa... Não tem nem como chamar de uma palavra que a plataforma não fosse censurar. Mas dali que vem tudo isso que a gente está vivendo. Tudo isso que a gente está passando esses dias agora. Então, se você realmente ama a nossa nação, clame a Deus por ela, porque a palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e principalmente se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ouviu? Sararei a sua terra. Isso é promessa de Deus. E ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele não volta atrás do que ele promete. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sabe como Esther fez quando o povo de Israel, quando o povo judeu estava praticamente pronto para ser exterminado lá por ordem do rei Assuero? E aí a Esther foi lá e fez o quê? Convocou um jejum de toda a nação de Israel por 3 dias para que aquilo fosse mudado. E aquilo mudou a história. Aquilo fez com que o povo de Israel não fosse dizimado. Era mais uma tentativa anticrística, se a gente pode chamar assim, já que o anticristo é esse que vai contra o povo de Deus, já tentou por várias vezes exterminar o povo judeu. Isso já aconteceu com o Bigodinho lá da Alemanha, já aconteceu com o Nabucodonosor, aconteceu com Assuero nessa passagem do livro de Esther. E naquela época que foi a saída para isso. Jejum de 3 dias, oração, clamor, arrependimento. Está sendo convocado para o mês de outubro um arrependimento nacional. Toda a igreja brasileira se arrependendo dos nossos pecados, se arrependendo dos maus caminhos, se voltando para Deus e clamando pelo nome dele. Vamos abraçar essa causa, vamos participar desse clamor. A igreja do Brasil tem que estar unida,
tem que estar unida. E quando eu falo Igreja do Brasil, eu não estou falando só de igreja evangélica. Eu estou incluindo aí católicos e todas as denominações, porque divisão, gente, não ajuda a nada. Então essa divisão, católico para um lado, evangélico para o outro, vamos parar com isso. Se o nosso lugar comum, se a nossa igualdade, se aquilo que nos une é Cristo, vamos nos apegar nele. Vamos esquecer aquilo que nos divide. Vamos nos juntar naquilo que nos une, naquilo que nos faz ser um só. Não importa. Eu tenho diferenças, sim, tenho coisas no catolicismo que eu discordo, tenho coisas dos adventistas que eu discordo, tenho coisas em várias denominações que eu discordo, mas não é por isso que eu vou dividir o povo de Cristo, não é por isso que eu vou dividir a igreja pelas discordâncias. Eu tenho que orar por essas pessoas para que, se elas estiverem seguindo a mentira, que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo de Deus, porque isso é papel dele. O Espírito Santo de Deus é que tem o papel e a função de convencer a pessoa, todo ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Isso está na palavra de Deus. Isso é papel do Espírito Santo. Deixa ele fazer o papel dele, deixa ele fazer o trabalho dele. Se alguma coisa está errada, em qualquer igreja, em qualquer congregação, em qualquer localidade, deixa o Espírito Santo trabalhar. Faça a sua parte. Deixa o seu vizinho fazer a dele. Mas vamos nos unir. Esse propósito de jejum e oração no mês de outubro agora, eu acho que é um propósito chamado de Deus, porque Ele quer sarar a nossa nação. E para isso, nós vamos ter que fazer a nossa parte. Eu vou colocar aqui o vídeo dessa convocação para clamor de oração e jejum de outubro, para você poder ver e ficar sabendo do que se trata. E vamos nos unir. Sabendo do que se trata. E vamos nos unir nesse propósito. Nós só temos a ganhar com isso, nossa nação e principalmente o povo de Deus só tem a ganhar com isso. Vamos fazer isso. No momento, é o que eu queria que você ouvisse e me acompanhasse. No mais, que o Senhor te acompanhe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê paz e que você seja plenamente abençoado na palavra, no poder e na presença do Senhor. Shalom, Adonai, e até o próximo vídeo.